Olá pessoal, nesse vídeo iremos aprender como calcular uma potenciação. Já que a potenciação ela é entendida como uma multiplicação de fatores iguais, nós vimos no vídeo anterior que no caso o 3 é chamado de base e o 2 de expoente. A gente deve nesse caso aqui multiplicar a base, que é o número 3, quantas vezes? As vezes que for o expoente, no caso 2. Então vou multiplicar o 3 por ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3 é igual a 9. Lembre-se que é uma multiplicação. Tem aluno que confunde com uma soma, 3 mais 3, ou então multiplicar a base pelo expoente. Isto é errado. O correto é multiplicar a base por ela mesma, visto que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. 3 vezes 3, 9. Eu tenho aqui a base, que é o termo que eu vou multiplicar, e o expoente 3. Quantas vezes eu vou multiplicar o número 2? 3 vezes. É só colocar o 2 em forma de multiplicação 3 vezes. E multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. Eu tenho aqui a base, que é o termo que eu vou multiplicar, 4 vezes. O expoente é 4. Então eu vou multiplicar o 5 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Lembrando que na multiplicação você pode usar o x como sinal da multiplicação ou um pontinho entre um número e outro. Então vamos lá, vamos efetuar aqui essa multiplicação. 5 vezes 5 dá 25, correto? 25 vezes 5, 25 vezes 5 dá 125. 25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes 5, aí a gente pode multiplicar aqui, 125 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2 é 10. Com 2 é 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. 625, ou seja, 5 elevado a 4 ou a quarta potência, o resultado é 625. No exemplo seguinte, eu tenho 10 elevado a 3, eu devo multiplicar o 10 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10. Quando eu digo 10 vezes 10, dá 100. E 100 vezes 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10, 1000. Então, 10 elevado à terceira potência, o resultado é 1000. Aqui eu tenho um número negativo na base, mas você vai multiplicar da mesma forma. Vai multiplicar esse 6 negativo quantas vezes? 2 vezes. Como é um número negativo, é conveniente você manter o sinal. Menos 6 vezes menos 6. O que é que você vai fazer? Já que é uma multiplicação e os números e os fatores que você vai multiplicar têm sinais, então você vai efetuar o jogo dos sinais. Vai dizer menos por menos dá mais, dá positivo. Quando é positivo não é necessário escrever o sinal. E 6 vezes 6 dá 36 positivo. No último exemplo eu tenho uma fração. A fração você responde da mesma forma. 2 terços elevado a 2, ou a segunda potência, ou ao quadrado, como queiram. Então eu vou multiplicar 2 terços duas vezes. Eu posso eliminar os parênteses e colocar 2 terços, ou pode manter também o parênteses. Se fosse negativo tinha que manter. Como é positivo, você pode eliminar.
e multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Ou seja, 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 3 é 9. Então, muito fácil resolver uma potenciação. É só você compreender quem é a base e quem é o expoente, entender que deve se multiplicar a base, que é o número que fica embaixo, quantas vezes for o expoente. Nós temos uns casos particulares, os exemplos que merecem destaques, tipo, toda potência que o expoente é 1, por exemplo, 6 elevado a 1, o resultado é a própria base, no caso 6. Se eu tivesse 15 elevado a 1, o resultado seria 15, e assim por diante. Qualquer potência que o expoente seja 1, o resultado é a própria base. Se a potência tiver o expoente 0, por exemplo, 7 elevado a 0, o resultado é sempre o número 1. 9 menos 9 elevado a 0, o resultado é 1. Não importa quem seja a base, né? Se seja positiva ou negativa. Se o expoente for 0, o resultado é sempre o número 1. Temos o terceiro caso particular que merece destaque. Quando a base de uma potência é 10, por exemplo, 10 elevado a 3, não tem necessidade de você multiplicar. Basta colocar no resultado o número 1 e a quantidade de zeros que for o expoente. Quem é o expoente? 3. Então eu vou colocar 3 zeros. Número 1000, o resultado. Veja só, 10 elevado a 3 a gente multiplicou aqui e o resultado deu 1000. Então não tem necessidade de multiplicar se a base for 10. Por exemplo, se eu tiver 10 elevado a 5, basta colocar o número 1 e quantos zeros? 5, a quantidade que for o expoente. Ou seja, 100.000. Pode multiplicar o 10 por ele mesmo 5 vezes, tipo 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 100.000, esse resultado. Espero que tenham compreendido e até a próxima.